Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Nós estamos num Café com Fé especial esta semana, pois estamos falando sobre a passagem bíblica na qual Jesus acalma a tempestade. Na segunda-feira falamos sobre a palavra de Jesus, que ele afirmou que todos ali chegariam do outro lado, da margem do lago, apesar da tempestade, ou seja, não importa os percalços, as adversidades no caminho, se Jesus disse, vai se cumprir. Ontem, na terça-feira, nós falamos sobre o fato de que Jesus e os seus discípulos deixaram a multidão, isto é, muitas vezes na nossa vida nós precisaremos deixar a multidão, deixar todas as outras vozes e seguir a voz de Deus. Se você ainda não ouviu os Café com Fés anteriores dessa semana, depois vai lá, escuta que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Hoje vamos continuar falando sobre essa passagem, agora nos versículos 37 e 38 de Marcos, capítulo 4. Diz assim: Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Essa passagem aqui, né, essa parte dessa passagem, né, tem tanta coisa, tem tanto tesouro aqui, que a gente gastaria, sabe, um dia inteiro, um ano inteiro falando sobre. Mas vamos lá. Então nós sabemos que Jesus estava com seus discípulos no barco, atravessando para a outra margem do lago, e agora começa uma tempestade. Começa ali um vendaval, ondas ali batendo contra o barco, água entrando no barco, ou seja, começa um caos. Só que em meio a esse caos, Jesus está simplesmente dormindo. E os discípulos ficam indignados com aquilo, né? E eles acordam Jesus e falam: Senhor, mas peraí, tá rolando um caos aqui, o Senhor está dormindo? O Senhor não se importa? O Senhor não está nem aí com a gente? É interessante porque, primeiro, Jesus dormia em meio à tempestade. Jesus tinha paz em meio ao caos. Demonstra para nós, meu irmão e minha irmã, que é possível ter paz em meio ao caos. Aí alguém pode pensar: mas espera aí, Jesus era Jesus, né? Então, aí é outra coisa. Jesus tinha paz em meio ao caos porque ele era Jesus, né? Ele era Deus, e então não dá para comparar com a gente. Opa, espera aí. Não vamos por esse caminho, porque a Bíblia nos fala que Jesus é o Deus encarnado, né? Que justamente esvaziou-se de sua glória, como diz Filipenses capítulo 2, e se fez homem, se fez carne, justamente para mostrar para nós como se fazer, para dar o exemplo para nós, não é? Jesus, ele era Deus, sim, mas ele também era 100% homem.
Porque se ele fosse só Deus, o sacrifício dele na cruz seria inválido. Porque o sacrifício é válido justamente pela também a sua face humana. Porque ele viveu em carne, mostrando que é possível vencer o pecado, que é possível viver uma vida de santidade, uma vida que glorifica a Deus. Então, em outras palavras, o que Jesus fez é exemplo para nós também fazermos. E é por isso que, se ele teve paz em meio ao caos, ele está nos demonstrando que é possível ter paz em meio ao caos. Mas se esse argumento ainda não foi suficiente, eu vou te dar outro argumento. Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho em dada ocasião. O seu filho Absalão era o rei de Israel naquele contexto. E Absalão estava perseguindo Davi, mas assim, para tirar a vida de Davi. Então imagina só a cabeça de Davi. Tanto pelo lado sentimental, porque, afinal de contas, era o pai sendo perseguido, sendo odiado pelo próprio filho, e também o lado da vida de Davi, porque a vida dele estava em jogo. Afinal, não era qualquer um que estava perseguindo ele. Era o homem mais poderoso da nação, o rei da nação. Porém, em meio a esse caos, Davi escreve um salmo que diz assim: em paz eu me deito e em paz eu levanto, porque o Senhor cuida de mim. Quando nós estamos preocupados, angustiados, uma das primeiras coisas, se não a primeira, que vai embora é o sono, concorda? É o famoso rolar na cama. Só que Davi fala justamente o contrário. Ele fala o seguinte: olha, eu estou dormindo tranquilamente, levanto tranquilamente. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Então, assim, ele ainda dá o remédio, o segredo do porquê que, mesmo em meio àquele turbilhão, ele não perdeu o sono. Porque ele confiava que o Senhor estava no controle de absolutamente tudo. Charles Spurgeon tem uma frase que é convergente com isso. Ele fala o seguinte: a soberania de Deus é o travesseiro macio o qual nós deitamos a cabeça à noite. Ou seja, quando nós entendemos que Deus é soberano, que ele não perde o controle, pelo contrário, ele detém o controle de absolutamente tudo, que não cai uma folha da árvore sem que essa seja a vontade de Deus, então nós conseguimos dormir tranquilamente à noite. Justamente porque nós sabemos que Deus está no controle. Então Davi demonstrou que isso que Jesus fez lá no barco, de ter paz em meio ao caos, é possível. É possível. Então eu não sei as adversidades, os desafios, os problemas que você está enfrentando na sua vida hoje, meu irmão e minha irmã. Mas eu te digo o seguinte: independente disso, dá para você ter paz em meio ao caos. Como? Davi entregou o segredo, como eu disse, confiando no Senhor. Jesus estava dormindo naquele barco, mesmo com a tempestade rolando solta, porque ele sabia que Deus estava no controle. Tem um pastor que fala o seguinte, né? Jesus estava tranquilo em meio à tempestade, porque Jesus já tinha lido o atestado de óbito dele. Ele sabia que ele morreria na cruz e não afogado. Ou seja, a Bíblia fala lá em Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus veio para essa terra, ele já sabia a forma que ele morreria. Seria na cruz do Calvário. Dito isso, ele sabia que aquele dia da tempestade, onde ele estava no barco,
não seria o último dia dele. Então ele dormiu tranquilamente. Aí alguém pode perguntar: ah, mas e no meu caso, que eu não sei o dia e como eu vou morrer? Mas o negócio não é a forma específica. A questão é a seguinte: Jesus já sabia a palavra de Deus. E ele sabia que a palavra de Deus ia se cumprir na vida dele. Você não sabe, eu não sei o dia e a hora nossa. Mas o que nós sabemos é o seguinte, que nada foge do plano de Deus. O salmista fala que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Então, o dia que for o meu último dia, já está escrito por Deus. E se foi Deus que fez, é perfeito, é o melhor. Então, não tem por que eu ficar apavorado e pensando nisso e desesperado. Não, o dia que for será. Que é o seguinte, que John Wesley, o avivalista inglês do século XVIII, ele estava em uma viagem de barco também. E nessa embarcação estavam os irmãos moravianos. E aí começou a acontecer uma tempestade, né? Bem similar com essa passagem bíblica que nós estamos trabalhando. Começou uma tempestade e tal. E assim, John Wesley ficou com medo, né? Conta a história, só que ele reparou que estes irmãos ali, irmãos na fé, não é? Essas pessoas estavam calmas, tranquilas. E aí, John Wesley ficou ali, intrigado. Nossa, vocês não estão com medo da tempestade? Aí eles falaram, não, estamos tranquilos, porque Deus está no controle de tudo. Né? Ou seja, eles estavam serenos, mesmo em meio a uma tempestade, porque eles confiavam em Deus, simples assim, simples assim. Então, é por isso que Jesus estava dormindo. E aí, né, para finalizar, olha o pensamento dos discípulos. Eles acharam que Jesus não estava nem aí para eles, porque, né, Jesus não estava igualmente apavorado, igual eles, então eles achavam que Jesus não estava se importando. Muitas vezes nós achamos que Deus está indiferente à nossa vida, aos nossos problemas, porque Ele está em silêncio. Porque aqui no caso, Jesus estava em silêncio, afinal ele estava dormindo. Então a voz de Jesus estava em silêncio naquele momento. Muitas vezes nós achamos que Deus não está nem aí para nós também porque Ele está em silêncio. Entenda, meu irmão e minha irmã, que silêncio de Deus também é resposta. Se Deus está em silêncio, eu estou vivendo uma adversidade, Deus está em silêncio. Há algum motivo para Deus estar em silêncio. E eu não estou falando aqui que o motivo é porque você pecou, é uma punição, é um castigo. Não, nada disso. Né? Nada disso. O silêncio, muitas vezes, tem um propósito tão grande quanto o sim de Deus. Tem uma frase que diz assim, né, que na hora da prova, o professor fica em silêncio. Na hora da prova, o professor não fica ali dando as respostas para os alunos, falando sobre a matéria. Não, na hora da prova, o professor fica ali sentadinho na mesa dele, em silêncio. Então, Deus muitas vezes fica em silêncio quando estamos passando por provações, desafios, para nos ensinar algo valioso, porque ele pode estar querendo que brote algo valioso na nossa vida. Então, não entenda que silêncio é porque Deus não está ligando para você. Não, pelo contrário. É sinal de amor, porque Ele está ensinando algo para nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amanhã continuamos a nossa série Café com Fé sobre essa passagem. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.